ponto de vista ou não? Ah, com certeza. Vai ver. Até lá, vai surgir emenda pra um caramba. Vai ter emenda o de texto plenário. final vai ser quinta-feira. Não tem comissão nenhuma, então vai ser... Eles só vão fazer acordo Não, eu até sei, quinta. sim, mas por exemplo, eu vi coisas assim de, o parlamentar vai ter monetização e tal, tipo... Não, daí? tem uma que Nada a as ver. plataformas, elas vão ter que pagar pra colocar as notícias dos veículos de imprensa. Não, tudo bem, aí fez uma emenda, caiu isso. Não, Não, tá lá. tá Esse lá, é o tá principal. lá no texto, tá no Esse texto. eu acho que é Não, o esse é o principal principal para os jornalistas, Sim, mas por o que eu tô isso que eu tô perguntando é o seguinte, eu estou perguntando, para as coisas que prejudicam o movimento e a direita em geral, tem emendas favoráveis ou não? Bem, deve ter, porque vai ter tantas emendas ao relatório até lá. Tipo, as emendas que existem hoje não são todas emendas. O fato é que a gente tem agora o texto pronto para plenário segundo o acordo que ocorreu hoje, terça-feira, que é o texto Que é o que eu texto mandei tal no e grupo. qual. Aquele texto de 40 e tantas páginas que eu mandei pra a gente Que analisar. é um texto já revisado em relação ao original do Exato, do que era o Orlando Silva. texto da semana passada, que ele discutiu com os líderes e fechou essa versão do texto. Por exemplo, haviam coisas no texto da semana passada que era a proibição de parlamentares monetizarem seu conteúdo de redes sociais. No acordo com os líderes que ocorreu hoje, essa questão caiu. É óbvio, Caiu. né? Os parlamentares vão votar pra eles não Provavelmente- poderem monetizar. Não, mas Ok. era do interesse da base. Provavelmente Essa- o mas PL isso aí é teve seu perfumaria. papel nesse acordo. Não, tudo bem, mas isso é perfumaria, isso não é importante. Eu sei, o parlamentar vai ter o direito. Não interessa. O que interessa mesmo é o seguinte: o quão a gente vai ser restringido e o quanto a direita vai ser restringida. Por exemplo, a questão da curadoria das redes sociais, isso vai se manter? Tem uma emenda direta sobre isso? Óbvio Não. que vai. Não, vai. Não, está no texto. Tá no original. texto. Então acabou, pô. É isso. Então, assim, Não tem nem... Curadoria e mais as plataformas pagando de... É horrível. Não, as plataformas pagando o jornalista também não quero saber, porque esse é o problema da plataforma. Isso é o Facebook pague aí, ele se vira aí. Peraí, tem uma diferença aí. Quando você coloca as plataformas como, digamos assim, sócio responsável de qualquer coisa que se publique, as plataformas podem responder por danos morais, podem responder por isso, podem responder por aquilo. Não, mas esse é o problema. Esse é o principal problema, porque assim, aí o que faz? Força as plataformas a não quererem, Lógico. né, disponibilizar certo tipo de conteúdo. Tá, assim, o que vai acontecer é o seguinte: imediatamente essas plataformas vão começar a tirar as páginas. Sim. Elas vão derrubar as páginas. É isso que eu quero dizer. Mas isso não tem emenda, não tem nada, porque é a essência É do o texto, projeto. é a essência do projeto. Sem falar que, por exemplo, Cara, então a gente tá numa situação existe delicadíssima aí. um artigo do projeto, acho que é inciso 7, Então né, não tem nada bom, não. Isso foi tão que tudo fala ruim. especificamente, foi feito contra os bolsonaristas, é claro que a violação de norma sanitária, Eu vi, infração sanitária. infração Essa sanitária, eu tenho, inclusive. ou seja, para qualquer pessoa que faz isso. Mas isso já passou. Isso foi uma coisa que foi feita antiga, mas já passou. Mas eu falo assim, todas aquelas definições de terrorismo, golpe de Estado, preconceito. Quando entra essas definições, preconceito, isso aí, pô, isso é muito subjetivo, cara. Eu quero que Isso vocês parem agora. É muito fácil você pegar, por exemplo, o conteúdo do Guto e você dizer que é preconceito. Sim. Qual é o conteúdo do Guto? Do Bétega. O Bétega dando risada, sei lá, da Thaís Carla, que resolveu dizer que ela é a globeleza. Preconceito, gordofobia, preconceito derruba. Aí você pega a solidariedade da empresa, você faz com que a empresa tire a conta do Bétega. A empresa vai tirar a conta do Bétega automaticamente. Tá. Mas não, esse cara tá dando trabalho. Seguinte, rápido, antes que a gente tá devendo coisa. Primeiro, o Amon votou não, eu que coloquei errado lá. E tem a Dilma. Coloque os fones. Tem a Dilma? Aham, que a gente atingiu 20 clubes Ok. e não deu tempo de colocar. E nós não vamos colocar Opa. uma meta, nós vamos já deixar foi. uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Este vídeo é especialmente pra você. Delegado Caveira, não conhece? Nossa, ele não É conhece. o maior Caveira. símbolo do MBL atual, Delegado Caveira. Delegado Caveira. É o cara que vai te pegar, pô. Esse cara é danado. Aquela caveira ali era do vídeo original do Delegado Caveira, que ele aparecia e vinha uma caveira e tal. Você não viu o vídeo todo original? Tinha toda Ah, uma heráldica, um Ah, não tem mais o vídeo simbolismo. original. Não tem mais o vídeo Não tem original. mais o vídeo original. É, Em já breve não censuraram. terá mais, porque o Delegado Caveira será censurado. Com certeza. Nós só estamos fazendo isso pra defender o Delegado Caveira, o direito dele falar. Mas veja que ótima oportunidade do MBL fazer a história novamente. 7 dias de luta, 7 dias de guerra pra defender a O liberdade delegado de Caveira votou não. Herói! Herói. Claro! Herói! Herói. Ó, parabéns. Caveira. Parabéns, Delegado Caveira. Você é incrível. A gente te ama muito, viu? Sim, então essas emendas elas são de pontos
colaterais, né? Não é uma coisa essencial. Não. E no essencial tá os problemas... Nossa. Não, a gente precisa amanhã já montar uma campanha bem montada, né? Larga escala. De larga escala. Vocês já conversam... Quando você estava aqui na live do Renan, vocês já conversaram como isso vai ser feito? Não, e tal? nós estávamos na live do Renan, tá? Eu cheguei agora pra fazer um news. Chegou agora. Tinha noção. Entendi. Mas, veja, nós estamos enviando todos os nossos porta-vozes pelo Brasil, estão indo para Brasília para acompanhar a votação na próxima terça-feira, pressão aos deputados. A gente também tem nossas militâncias em todos os estados, fazendo pressão através das redes sociais, nos gabinetes, com todos os meios que a militância virtual tem a capacidade de fazer. E a gente tem que precisar, agora como a gente tem 7 dias para atuar, acho que a gente precisa levar as manifestações físicas para a porta dos gabinetes dos deputados, para a porta dos escritórios políticos dos deputados em cada estado. Acho que chegou o momento de fazer isso. Tem que organizar isso aí, como é que vai fazer direitinho. Quando, né? Eu acho que tem que ser um dia, não pode ser todos os dias. Talvez sexta. Eu acho que vai depender muito do estado para estado, então tem que fazer vários em datas diferentes. Com certeza, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Não, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. O bolsonarista não vai fazer, né? Assim, se eles já estão fracos agora... Nossa. Eu não gosto de ver essas coisas, não. Eu começo a ficar nervoso, ficar preocupado, pô. Porque existe uma crença falsa, né? De que tudo tá mais ou menos na mesma coisa e que vai acontecer isso e não vai ter efeito. Essa é a crença mais ilusória que existe, porque é óbvio que se o governo tá botando tanta energia num projeto X, é porque o governo tem uma noção clara de quais são as suas consequências. Eles não estão fazendo isso gratuitamente. Não, veja, seu primeiro projeto... Eles não estão fazendo gratuitamente. Seu primeiro projeto, digamos assim, de uma certa polêmica, de alguma relevância, é que o governo federal está mandando para a Câmara. A primeira coisa que o governo PT está fazendo de relevante em relação à Câmara é mandar esse projeto. Até o momento, o PT não tinha mandado nada para a Câmara sem ser a reforma ministerial dele em modo de medida provisória ainda, que pode cair. Ou seja, é a primeira vez que a gente está vendo o teste de força do governo na Câmara. A ideia é limpar. Ele tá limpando o terreno, né? Exato. Assim, ele tá limpando o terreno pra resolver os problemas dele e poder tocar as outras coisas durante 4 anos. Ele percebeu... Ele tá fazendo certo. É uma questão de prioridade ideológica. Prioridade ideológica não, aliás. Prioridade estratégica, prioridade tática. Então ele botou aquilo que é necessário de se fazer logo no início. Ele vai tentar resolver o problema da direita, de gente enchendo o saco. E uma vez que ele resolva isso, ele vai tocar o resto das coisas. Ele tá fazendo... Eu lembro a estratégia que a gente seguiu quando queríamos votar a reforma da Previdência. Volta primeiro a trabalhista para tirar o imposto sindical, desmantelar a energia do sindicato. E daí poder fazer a Previdência. Foi o que a gente terminou fez. Terminou não saindo, exatamente. Só que agora ele tá vendo o cálculo óbvio do Lula, né? Que foram as redes sociais que derrubaram a Dilma. Através de momentos como MBL, etc. Mas foi através... E foram as redes sociais que elegeram o Bolsonaro. Foi através das redes sociais que se deu essa grande mobilização. Então, se conseguir conter a força das redes sociais, é possível governar. Esse é o cálculo que ele está fazendo. É possível evitar o impeachment, é possível se manter no poder. Então, essa votação é essencial. O PT vê como essencial e a oposição precisa passar a ver como essencial. Isso não é um pequeno acordo. Isso é prioridade máxima nessa guerra dos próximos 4 anos. Você chegar a acompanhar alguma coisa que os bolsonaristas estão falando a respeito disso? Eles estão falando algo? Como é que está sendo isso aí? Porque assim, eles têm vários parlamentares e muitos influenciadores. Tá tendo um movimento? O que tá rolando? Por exemplo, o Nicolas... Oi? Não, eu sei, o Gai é sim, mas o Gai é pequeno. E os outros? Não. Carla Zambelli, etc, essa galera. Tô fazendo live falando do mérito para as redes que eles são contra, para garantir a posição deles. Mas fazer... Você sabe, cara, a posição bolsonarista nunca fez nada. Mas eles não se assustam com a ideia? Não, eles querem garantir o deles. Mas não vão garantir o deles. Eles querem garantir para as redes sociais que eles estão certos, eles são bonitos e eles transmitem virtude. Não, mas isso mudar não tem, alguma coisa? Mas isso não tem sentido, porque eles não vão ter essas redes sociais mais. Assim, a questão é essa. Veja, vamos colocar a gravidade do projeto de novo em acento e sublinhar isso aqui várias vezes para ver se a galera que tá assistindo tem uma noção das coisas. Olha só, o PT sabe, e isso é óbvio,
que a sua derrocada se deveu às redes sociais, ponto final. Isso é uma questão fundamentalmente política, não é uma questão ética, não é uma questão filosófica, não tem nada a ver com isso. Nem uma preocupação com o ódio que está disseminado na sociedade, os crimes, como ele... Isso tudo é perfumaria, a gente sabe disso, ok? Então, em termos pragmáticos, só existe uma razão clara para você censurar redes sociais, para você regular redes sociais. É impedir que problemas como a derrocada da Dilma, o impeachment, a eleição do Bolsonaro se deem novamente. O que isso significa? Significa que você precisa criar uma lei que seja capaz de conter estas pessoas. Então você tem que calar essas pessoas e você tem que tirá-las do âmbito da rede social, de alguma maneira. Obviamente, o Brasil não é uma ditadura, o Brasil não é a União Soviética, então você não pode chegar lá e dizer, não, agora acabou a rede social, você aí, Nicolas, Carla Zambelli, vocês estão fora das redes sociais. Só vai estar na rede social quem é a favor do governo. Obviamente você não pode fazer isso, né? A gente não vive numa ditadura, o PT não tem como fazer uma coisa dessas. Então o que se faz no lugar desse enfrentamento direto? O que se faz no lugar dessa censura direta? Cria-se um projeto com justificativas as mais diversas, com explicações ali anódinas, que não tem nada a ver com o propósito estratégico de fato do projeto, e daí se empurra esse projeto para frente. É um projeto complexo, cheio de detalhes, né? O projeto original tem umas 50 páginas, esse aí tem 40 páginas, é um monte de coisa, tem detalhes ali, pra você entender, é complicado. Não é uma coisa simplesmente, fulano de tal não vai ter a sua rede social, não é assim. Aí você cria um projeto desse, você vai empurrando, você bota toda a energia nele. O outro fator que a gente viu é que nós acompanhamos um 8 de janeiro muito nebuloso. Aconteceu o 8 de janeiro e no 8 de janeiro aparentemente teve uma conveniência, né, ali do Gonçalves Dias, do Flávio Dino e tal. Ou seja, de certa maneira eles deixaram a coisa acontecer por algum motivo, eles não deixariam a coisa acontecer sem razão nenhuma, então eles deixam a coisa acontecer, eles vêm com esse projeto, surge o negócio dos assassinatos na escola, então tem essa contingência trágica aqui no Brasil, algumas crianças foram mortas nas escolas, aí aparece isso, aí vai os ministros de Lula e fala, é a questão da rede social, precisa regular a rede social, precisa regular a rede social. Aí junta isso da criança, junta o negócio do 8 de janeiro, aí faz uma grande maçaroca argumentativa e vai enfiando para regular a rede social. O que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte fato: os bolsonaristas que não estão fazendo nada de efetivo, eles não vão existir. Essas pessoas, elas não enxergam isso? Essas pessoas acham que daqui a 6 anos, 8 anos, elas vão existir. Elas não vão. Se essas coisas passarem todas, essas pessoas vão sumir. Eu sei que parece, sempre que eu falo assim, vai sumir, parece uma coisa muito fora da realidade. Não vai sumir tal. Vai sumir. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Marcelo Reis? Marcelo Reis, meus senhoras e senhores, era um dos caras mais famosos da direita brasileira nos anos de 2015 e 2016. Era um cara muito grande nas redes sociais. Eu o conheci pessoalmente, o Ian também. Ele pedia dinheiro, assim, ele chegava lá, pedia dinheiro pros apoiadores dele, vinha, sei lá, 10 mil, 20 mil na hora. Ele era gigante, ele tinha uma página enorme, era um cara conhecido, rodava o Brasil todo, ia pra lá e pra cá, enfrentava o PT, batia nos petistas, tomava porrada do PT. O cara era uma estrela. A audiência dele sozinho era maior do que a da Veja no auge, na internet. Exatamente. A página dele, que era o Revoltados Online, era maior do que a página do MBL, bem maior, muito consideravelmente. Alguém sabe quem é Marcelo Reis hoje? Ninguém sabe quem é o cara. O cara sumiu. O cara foi de uma celebridade para um nada, muito rapidamente. Joyce Hasselman, muita gente ainda sabe quem é Joyce Hasselman. Sabe quem é Joyce Hasselman? Pelo seguinte, pelo efeito do conhecimento ainda. Daqui a 3 anos, meu amigo, Joyce Hasselman já foi. As pessoas vão falar, você vai falar assim, Joyce? O que é? Quem? Uma mulher lá atrás, foi lá, que era deputada. Tem alguém mais recente, né? Alan dos Santos, ele perdeu as Alan redes. dos Santos. Alguém fala em Alan dos Santos? O que fala em Alan? Ninguém. Essa galera nova que vai chegar, essa galera ainda sabe. Agora eu vou dizer, vocês não sabem mais quem é Marcelo Reis. Sim, não sabem mais. O nosso público não sabe mais quem é Marcelo Reis. Pois bem, o nosso público
caso, enfim, a gente também não seja levado no roldão, né? Mas se a gente permanecer aí, o nosso público daqui a 3 anos não vai saber mais quem é o Lulu Santos. Vai ser uma referência muito antiga, de pessoas que acompanharam o News há muito tempo atrás e tal. Mesma coisa com a Joyce. E o que eu tô dizendo é o seguinte, todo esse pessoal, caso seja prejudicado de forma essencial nas redes, vai sumir. Todo mundo vai sumir. A gente pode sumir. Sumir, tipo, hoje tem, sei lá, 21 pessoas que entraram no clube. Se você tiver redes prejudicadas, pode ser que tenha entre uma pessoa. Ou ninguém. Ou não tem audiência nenhuma. Ou as redes todas, sei lá, caiam. Por exemplo, se você pega aqui, MBL, você derruba a rede do Guto. Derrubou a rede do Guto, acabou. O mandato do Guto, ele vai existir, tá? Quando ele tá no mandato. Depois, quando ele for se reeleger, ele não se reelege mais pra nada. É fim de jogo para o Guto. É game over pro Guto. Todos esses candidatos agora. Os porta-vozes que a gente quer lançar e tal. Tirou a rede social desses caras, acabou pra eles. É zero. Zero é zero. É fim. Acabou a carreira. O cara sumiu do mundo. Entendeu? Não é mais ninguém. Então, assim, me surpreende. Me surpreende não. Isso não me surpreende. Mas assim, me deixa um pouco indignado que os bolsonaristas não estejam se matando pra resolver esse problema. Porque não é uma coisa assim, evanescente, coisa vaga. É uma coisa que diz respeito à própria carreira política dos caras. É porque no Brasil tem 2 modos de se eleger, né? Ou você se elege com voto de opinião, redes sociais, ou você se elege com emendas e com dinheiro. Mas eles não têm emendas e dinheiro, eles não sabem usar. Eles têm agora porque eles são parlamentares, depois que eles deixam de ser Eu acho que muitos parlamentares se tornam parlamentares com certo encanto, de que agora eles terão acesso a emendas ilimitadas, que são as benditas emendas do relator, que foram criadas durante o governo Bolsonaro e agora permanecem no governo Lula, e que isso providenciará votos mágicos aí, que vem com todo esse dinheiro. Eu acho que passa muito isso pela cabeça das pessoas que não têm a devida preocupação. E outro ponto que passa também é a falta de compreensão com relação à relevância dos temas. Ao que fazer. Sabe, a orientação para ação, a estratégia, pensamento, sabe, tático, político, do qual é a ação efetiva. Eu acho que o bolsonarismo e a oposição que nós temos não possui essas qualidades. Só eu queria que você respondesse, senhor Ricardo Almeida. Oi. Tem um rapaz no chat, Posso o Diogo Renato. Se você quiser jogar aí. Ele falou o seguinte: vocês votaram nulo, agora querem que bolsonaristas te ajudem. Não, a gente não quer que o bolsonarista nos ajude. É que eles se ajudem. A gente não quer que o bolsonarista nos ajude. Veja, eu vou lhe responder assim de forma muito frontal. Esse projeto aí, meu irmão, não diz respeito ao MBL. Não é um projeto que diz, o MBL vai ser fechado. Não. O projeto diz respeito à regulação das redes sociais como um todo. Isso afeta toda a direita, inclusive o bolsonarismo. Na verdade, isso afeta a esquerda também. Mas tem uma diferença capital entre a esquerda e a direita nesse papel, nesse tópico, que é o seguinte: a esquerda tem meios de comunicação, de eleição, etc., que não passam pela rede social. A esquerda não surgiu da rede social. O PT já estava aí. O PT já estava disputando eleição para prefeito na década de 80, quando nem tinha rede social, quando nem tinha internet no Brasil.